Conexão Feminina, com a apresentação de Marina Valente e comentários de Ana Cláudia Silva. Um oferecimento da Secretaria de Mulheres da FETRACE, aqui na sua Rádio Classista. Represento as mulheres 100% feminista. Represento Nina, Elza, Dona Celestina. Represento Zeferina, Frida, Dona Brasilina. Tentam nos confundir, distorcem tudo que eu sei. Século 21 e ainda querem nos limitar com novas leis. A falta de informação enfraquece a mente. Tô numa crescente 100% feminista. Primeira sexta-feira do ano com Conexão Feminina de volta. Vocês já tiveram outras, mas não com a gente, né, Ana Cláudia? Muito bem-vindos de novo a mais um programa, o primeiro do ano. A gente está aqui começando com toda a energia de luta para tocar esse programa que tenta dar voz aí, ser uma ferramenta da voz das mulheres do comércio e serviços. Já começamos o programa com um comentário aqui da Maria Eliane Magalhães da Silva dizendo muito bem, muito obrigada. E nós estamos aqui hoje com uma convidada especial, a Tiziana Studart, da Marcha Mundial de Mulheres, né? Seja muito bem-vinda, Tiziana. Obrigada, Marina. Obrigada, Ana Cláudia. É um prazer participar desse espaço de diálogo com essa categoria que tem tantas mulheres na sua base. E a nossa comentarista, nossa secretária de mulheres, mulher super poderosa da FETRACE, Ana Cláudia. E aí, Ana, como é que foi o ano? Como é que são as expectativas para 2018? Assim, primeiro eu queria agradecer a presença da companheira Tiziane aqui hoje com a gente, né? Uma companheira muito valorosa, uma companheira guerreira de luta da Marcha Mundial de Mulheres, né? E desejar também a todos os ouvintes e ouvintes um feliz ano novo, que esse ano de 2018, que a gente possa, a luta das mulheres possa ser mais revolucionária do que nunca. Então eu acho que além do ano passado, além de nós ter sido muito importante na luta contra o golpe, eu acredito que esse ano a gente vai cada vez mais avançar nas nossas lutas e nas nossas conquistas. Então vamos lá para a nossa personalidade da semana. Mulheres que mudaram os rumos da história. Mulheres que fizeram a diferença. Mulheres que marcaram época. Na luta. Nas artes. Na ciência. Na sociedade. Personalidades da semana. No Conexão Feminina. E a personalidade da semana é a francesa Simone de Beauvoir, que celebrou 110 anos de nascimento. Ela, comemora-se a data de nascimento dela no dia 9 de janeiro. Ela nasceu no dia 9 de janeiro de 1908, em Paris, na França, com o nome de Simone Ernestine Lucie Marie Bertin de Beauvoir. E ficou imortalizada com o nome de Simone Beauvoir, né? Como a gente a conhece aqui no Brasil. Escritora, filósofa e feminista, estudou matemática no Instituto Católico de Paris e literatura e línguas no Colégio Sainte-Marie de Néloy. E é filósofa também, formada como filósofa em Paris pela Universidade de Sorbonne. Tornou-se mundialmente conhecida pelo livro O Segundo Sexo, de 1949, onde analisa a opressão das mulheres e estabelece as bases para o feminismo. Também é conhecida pelos seus romances, dentre eles A Convidada e Os Mandarins. Ela foi companheira de Jean-Paul Sartre, com quem teve uma relação aberta e narrou a morte do filósofo no livro A Cerimônia do Adeus, lançado em 1981. Tempos Modernos também foi uma revista política fundada por Sartre, Maurice Merleau, e a Simone de Beauvoir foi editora da revista até sua morte em 1986, aos 78 anos. Simone de Beauvoir é a personalidade da semana. Mulheres
Mulheres que mudaram os rumos da história. Mulheres que fizeram a diferença. Mulheres que marcaram época. Na luta. Nas artes. Na ciência. Na sociedade. Personalidades da semana. No Conexão Feminina. E você pode participar do programa através do Facebook da Rádio Classista, mandando seu comentário, sua pergunta para as nossas convidadas, para nossa convidada e para nossa comentarista, que nós estaremos lendo e respondendo aqui no ar, né? O tema de hoje, né? A gente está falando sobre as lutas das mulheres que têm tomado o mundo. Por isso, o dicionário Merriam-Webster declarou que a principal palavra de 2017 é feminismo. Os critérios para a escolha da palavra foi a importância social e o aumento significativo em comparação aos anos anteriores, de busca por essa palavra, tentativa de conhecimento sobre a palavra. Ela é definida como, abre aspas, teoria da igualdade política, econômica e social dos sexos, fecha aspas, e atividades organizadas em apoio aos direitos e interesses das mulheres. Ana Cláudia Silva, a importância do feminismo, você que é uma militante da área, né? Tá aí tocando a luta das mulheres através daqui da federação, né? Da FETRAS. Primeiro, eu acho assim que nós mulheres temos que procurar entender e saber o que é feminismo, né? Porque muitas das vezes as companheiras não entendem o que é feminismo. E a gente, às vezes, para debater com essas companheiras sobre o feminismo, é um pouco complicado, porque às vezes, além dela conviver com o machismo há muitos anos, quando a gente chega com uma mudança dessa na vida das mulheres, a gente tem que fazer bastante debate e ter bastante compreensão das companheiras para que elas entendam o que é realmente isso. Feminismo na vida das mulheres hoje é um ponto muito importante, onde nós mulheres que somos feministas, formadoras de formação, a gente tem tido um crescimento muito grande, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então, assim, eu acho que nós que somos formadoras de formação, nós que somos feministas, e a Marcha Mundial de Mulheres faz isso muito bem, vem unindo essas mulheres, vem trazendo essas mulheres para esses espaços, tentando entender qual é o ponto fundamental de que é o feminismo na vida das mulheres. Isso a Marcha faz muito bem. E a Ticiane vai poder falar muito bem disso, melhor do que eu. Já a gente vai entrevistá-la, inclusive, sobre isso. Mas antes, nós estamos aqui com o recado da Luísa e Mara, dizendo, ligada na Rádio Classista, nossa querida Luísa. O Daniel Fonseca também, que está aqui online, só assistindo por enquanto, né, Daniel? Mas um beijo para você, eu estou aqui acompanhando no Face, querido amigo de luta, defesa do jornalismo, da comunicação de qualidade. E nós vamos, antes da entrevista, para... Cadê a equipe? Atrás de mim. Para a música da nossa semana. Momento musical. Por favor, quer vinheta? Nós estamos com a vinheta disponível, mas tudo bem. Então vou ler a música que nós vamos receber aqui. Todas as Mulheres no Mundo, de Rita Lee, de 1993. A música, na música, a Rita Lee homenageia a atriz Leila Diniz, que atuou no filme Todas as Mulheres do Mundo, em 1967. E refere-se a várias mulheres com vários tipos diferentes de personalidade. Na frase "toda mulher é meio Leila Diniz", ela está indicando que toda mulher é um pouco a representação da importante mulher que foi libertadora, que foi Leila Diniz, né? Que quebrou tabus que dominavam o Brasil. Agora a música está disponível? Mulher louca pra caramba. Toda mulher é louca. Sendo mulher, eu escancaro os tabus, mas não revelo os mistérios. Mães assassinas, filhas de Maria, polícias femininas, as injundias,
gatas gatunas, minas do cio, esposas drogadas, tadinhas, não para. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz doidada, toda mulher é meio Leila de Minas. Garotas de Ipanema, minas de Minas, louras morenas, dançarinas, santas sinistras, ministras malvadas, sinhadas evitas, beneditas estupradas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz doidada, toda mulher é meio Leila de Minas. Paquitas de paquete, xuxas em crise, macacas de auditório, velhas atrizes, patroas babacas, empregadas sandonas, madonas em camas, pianas, bobeadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila de Minas. Socialites plebeias, rainhas decadentes, manacas océias, enfermeiras doentes, madrastas malditas, super-homens sapatas, irmãs ladúcios, reais limitadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz coitada, toda mulher é meio Leila de Minas. Momento musical. Eis aí a nossa belíssima vinheta encontrada agora, mas a gente faz ao vivo, né, Orenilton? A gente vai se ajeitando. É importante seguir o programa, que ele tem uma importância gigantesca de diálogo aí com as nossas companheiras de luta, nossas mulheres, e a tentativa de levar para elas um pouco daquilo que a gente vai vivendo e conhecendo, né, Ana Cláudia? E uma dessas coisas é essas músicas todas fantásticas da Rita Lee, que a gente já trouxe em outras edições do programa. Ela que canta sempre essas mulheres que quebram paradigmas. Dentre dela, uma delas a gente já trouxe aqui, Pagu, né? E agora essa outra música também, que é fantástica, que fala de mulheres que não estão aí muito ligadas no rótulo que querem colocar nelas, né? E aí eu vou perguntar agora, Tício, para você começar
Já apresentando a marcha, que você explique para os nossos ouvintes o que é a Marcha Mundial de Mulheres, a importância dela, né? O quanto ela já caminhou até aqui, né? O que já foi, que se avançou através desse grande encontro de mulheres em luta, como é que está a marcha e tal. Então, Marina, a Marcha Mundial das Mulheres é um movimento feminista, anticapitalista, internacional, e a gente costuma dizer também que irreversível, na verdade, até que todas sejamos livres, né? Porque nosso slogan é exatamente dizer que seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Nós somos um movimento que se originou de uma ação feita pelas feministas canadenses, que se chamava Marcha Pão e Rosas. Elas marcharam em 1998 durante dias no Canadá, numa marcha que se chamava Pão e Rosas, lutando contra a violência contra as mulheres e também por uma política de valorização do salário mínimo. Naquela época, no final dos anos 90, a gente vivia um momento de questionamento da legitimidade do projeto neoliberal e de retomada de uma série de lutas anticapitalistas, e com o feminismo também não foi diferente. Nesse sentido, as canadenses fizeram uma convocação para que nós mulheres nos organizássemos numa Marcha Mundial das Mulheres, 2.000 razões para marchar contra a fome, a pobreza e a violência sexista, que objetivava exatamente denunciar o fenômeno da feminização da pobreza, ou seja, de dizer que entre as pessoas mais pobres do mundo estavam as mulheres, denunciar a violência contra as mulheres, né? Nesse sentido, de opressões que nós sofremos. Inicialmente, inclusive, a ideia era fazer só uma marcha mundial das mulheres. No entanto, pela adesão que se teve, naquela época nós já tivemos a adesão de 37 países, e pela importância de mobilização que teve, por exemplo, aqui no Brasil, foi exatamente a Marcha Mundial das Mulheres que deu origem à Marcha das Margaridas, cuja primeira edição aconteceu exatamente em 2000, por 2.000 razões para marchar, slogan esse que as Margaridas vêm repetindo, né? E chegamos em 2015, na sexta edição da Marcha das Margaridas, por 2.015 razões para marchar. Então, nós decidimos, em nível mundial, a partir da reunião das que participaram desse processo, de manter a marcha não mais como um evento em si, mas como um movimento. E decidimos manter esse nome de marcha para dar exatamente essa ideia de que a gente precisa estar em constante movimento, né? Então, de lá para cá já se passaram 18 anos, nós já realizamos 4 ações internacionais, essa primeira em 2000, a segunda ação em 2005, quando a gente lançou a Carta Mundial das Mulheres para a Humanidade, e contra o neoliberalismo. Essa carta ela foi lançada aqui no Brasil no dia 8 de março de 2005 e percorreu o mundo todo de 8 de março até 17 de outubro de 2005. Em 2010, a gente realizou ações em todo o mundo e particularmente aqui no Brasil. A gente fez uma marcha de 10 dias, passando por 10 cidades, com 3.000 mulheres. Essa atividade aconteceu em São Paulo, mas com mulheres do mundo todo. Então a gente toda manhã caminhava cerca de 15 a 20 quilômetros de uma cidade para outra, e nas cidades onde a gente passava, na parte da tarde a gente fazia processos de formação, de mobilização. Em 2015 a gente realizou a nossa quarta ação internacional. Foi uma ação descentralizada, que no Ceará a gente, inclusive, teve a participação de várias companheiras ligadas à FETRACE, no processo de construção da ação, e a gente fez descentralizada. No Ceará, a gente optou por fazer atividade no Cariri, que é uma região onde a gente tem um índice grande de violência, e de lá a gente seguiu para Mossoró, onde a gente construiu uma virada feminista e cultural com as companheiras da Marcha de Mossoró. Nesses intervalos entre as ações internacionais, como é o nome do nosso movimento, a gente segue em marcha. Então a gente
tanto participa dos processos políticos de construção da agenda feminista, quer seja o 8 de março, quer seja o 25 de novembro, quer seja o 28 de setembro, que é uma data importante para a gente também, que é o dia de luta pela legalização do aborto, mas também a partir da concepção de feminismo que nós temos, de que o feminismo ele precisa caminhar lado a lado com a luta da classe trabalhadora, entendendo que o capitalismo ele exatamente se apropria da opressão que nós mulheres sofremos como forma de explorar mais as pessoas, inclusive de dividir a classe. Então nós, a partir dessa visão de que não existe feminismo sem socialismo e que, portanto, a gente precisa construir alianças com organizações da classe trabalhadora, a gente participa de processos políticos amplos, como foi a construção do processo do Fórum Social Mundial, como em nível continental, né, aqui das Américas, a gente tem os processos da Aliança Social Continental e agora, nesse contexto de reestruturação do neoliberalismo na América Latina, uma aliança com os movimentos exatamente de resistência ao neoliberalismo e aos ataques contra a democracia. E aqui no Brasil, a gente constrói a Frente Brasil Popular, juntamente com a Central Única dos Trabalhadores, o MST, a UNE e diversos outros movimentos que comungam dessa visão de que é necessário a gente construir alianças entre diversos movimentos para a construção de um projeto popular. Então, é tarefa nossa das feministas participar da construção dessas agendas, porque não vai existir projeto efetivamente popular se o feminismo não for incorporado como bandeira. E aí não vamos esperar que os companheiros façam. Se nós não fizermos, se nós não formos para esses espaços, esse debate não vai acontecer. A gente está aqui no ar, Valdênio Sintra Fora e a Márcia Cruz estão também nos assistindo. Um abraço a todos eles que estão ligados aqui no Conexão Feminina. Quer fazer algum comentário, Claudinha? Não, só observando aqui por enquanto. A gente, eu queria que você falasse um pouco, porque a gente às vezes fala de feminismo, né, no pacote, nas definições mais amplas, digamos assim, do. A gente está aqui até no ar, Valdênio Sintra Fora e a Márcia Cruz, mas na verdade existem várias formas do feminismo se expressar, inclusive várias correntes estão ligadas aqui no Conexão Feminina. Que a marcha aconteceu baseado no. Só observando aqui por enquanto. A gente feminista fala um pouco, nós temos o feminismo, às vezes fala do feminismo, né, no pacote, nós temos o feminismo francês. Eu queria que você explicasse um pouquinho, eu sei que é muita coisa, porque a própria definição do feminismo ela é bastante ampla, mas que você explicasse um pouquinho o feminismo, às vezes fala do feminismo, né, no pacote, no feminismo e como é que ele se expressa nessas suas diferenças, né, eu sei que é muita coisa, porque a própria definição do feminismo estão presentes aqui no Brasil, né, mas que você explicasse um pouquinho o feminismo, como é que ele se expressa nessas suas diferenças, né? Eu sei que de alguma forma as estão presentes aqui no Brasil. Mas se explicasse é uma teoria, como é que ele se expressa nessas suas diferenças, né? Eu sei que de alguma forma as estão presentes aqui no Brasil. Mas se explicasse é uma teoria, como é que ele se expressa nessas suas diferenças, né? Para além de pensar, inclusive, do ponto de vista das correntes ligadas a países, eu acho que é importante que a gente tenha um entendimento de que a gente tem diversos feminismos e eu preferia então falar do feminismo com o qual nós nos identificamos, que é exatamente o feminismo materialista. É o feminismo que dialoga com o marxismo, que dialoga com a perspectiva de classe e de que tem um entendimento de que existe uma coextensividade entre a opressão de gênero, de classe e de raça. Então,
Existem algumas correntes feministas, por exemplo, que têm um entendimento de que a dimensão de classe não é importante, ou de que a dimensão de raça não é importante. No nosso entendimento, essas questões elas estão imbricadas. A questão de classe, a questão de raça e a questão de gênero. Então, é preciso ter um entendimento de que, por exemplo, as mulheres negras elas sofrem uma opressão diferenciada das mulheres brancas, porque elas sofrem opressão por serem mulheres e por serem negras. As mulheres mais pobres, elas sofrem uma opressão diferenciada das mulheres burguesas. As mulheres burguesas, as mulheres ricas, elas estão sim sujeitas à violência, elas estão sujeitas ao machismo, mas as condições que as mulheres mais pobres têm, as condições que as mulheres negras têm, elas são diferenciadas, e é preciso que a gente tenha esse entendimento, já que, no ponto de vista do feminismo materialista, a base da opressão das mulheres ela é histórica e é material. Ela é histórica porque ela vem se desenvolvendo ao longo dos anos, e ela é material porque ela tem um componente econômico muito forte. Então, é a partir disso que a gente organiza a nossa intervenção e, obviamente, sem desmerecer as outras correntes feministas, mas buscando construir pontos de convergência entre todas e buscando efetivamente priorizar a nossa agenda. Se a gente for vir, por exemplo, 2017 teve a palavra feminismo como a palavra mais importante no Brasil. Mas foi um ano em que nós, mulheres, perdemos muitos direitos. Foi um ano em que a gente teve a reforma trabalhista aprovada, foi um ano em que a gente teve uma redução drástica de recursos para o chamado gasto social, que tem um impacto direto na vida das mulheres, né? Foi um ano que, na virada, a gente amanheceu aqui em Fortaleza com a notícia do jornal O Povo no dia 2 de janeiro de que em 72 horas, 6 mulheres foram mortas na região metropolitana de Fortaleza. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que é importante que o feminismo esteja evidenciado, mas é importante que o feminismo incorpore essas dimensões de classe e de raça e tenha um entendimento de que a nossa luta para a gente construir igualdade entre homens e mulheres, ela precisa incorporar essas dimensões para que a gente possa construir uma igualdade de fato. A Lidu também está aqui nos assistindo, dizendo parabéns a todas e a você, Ticiane, mulheres empoderadas na luta. E a Luíse tinha dado um toque para a gente que estava duplicada a voz, mas já foi, o Orenito já está aqui comunicando que o problema já foi sanado. Quer fazer algum comentário, Cláudia? O programa Conexão Feminina foi um oferecimento. Eu quero dizer para vocês que a nossa diretora, a nossa secretária de mulheres diz que o problema é o seguinte: a gente quer fazer um programa feminista, mas o olho gordo machista é muito grande. Em vez ou outra atrapalha aqui. Eu continuo falando isso, né? Mas a gente vamos para frente, que nenhum olho gordo, nenhum machista vai nos parar. Então, assim, falar do feminismo, assim, eu acho, no momento que nós vivemos hoje, isso é muito importante para nós. Por quê? Onde a gente sabe que muitas mulheres hoje, no Brasil inteiro, são assassinadas pelos seus próprios companheiros, né? E essa violência que vem cada dia mais nos tornando com mais força de vontade de lutar por essas mulheres, fazer com que a nossa voz chegue até essas mulheres, fazer com que elas se sintam acolhidas e empoderadas por nós, né? E a marcha tem isso, a marcha acolhe as companheiras, a marcha escuta as companheiras, a marcha vai para o enfrentamento com as companheiras, né? Então, assim, eu sou da marcha também, me identifico muito com as companheiras e faço parte da marcha mundial. Isso, para mim, é muito importante. Todas as vezes que eu participo das reuniões da marcha, cada vez mais eu venho tendo, assim,
que eu tô no caminho certo, é isso que eu quero para mim, mas a gente sabe que muitas companheiras não participam porque ainda se sente muito oprimida até pelo próprio companheiro e pelos próprios machistas que que tem ao redor da gente, que a gente sabe disso que tem muitos, né? Mas isso não quer dizer que a gente não quebra esse tabu contra isso. Eu acho que cada vez mais o nosso dever e nosso papel é informar as companheiras, é fazer com que elas se sintam seguras e que elas denunciem qualquer tipo de violência, qualquer tipo de assédio. Isso é muito importante para que a gente possa, no futuro, acabar com qualquer tipo de violência contra a mulher, ou seja, diminuir os assassinatos contra as mulheres, estupro contra as mulheres, isso cada dia mais, e além desse governo golpista fazer o que fez contra nós mulheres, aonde a gente passou pelo momento muito dificultoso em 2017, mas dificultoso no sentido que eu falo, no sentido da retirada dos nossos direitos, mas foi um momento que nós mais nos unimos, que nós fomos mais às ruas, que nós dissemos para a população brasileira que nós não vamos aceitar isso, né? Que nós não precisamos desse governo, que esse governo não nos representa. Todo mundo sabe que o 8 de março foi um 8 de março que as mulheres tiveram fizeram assim a revolução no Brasil inteiro. E eu acredito que esse 8 de março agora não vai ser diferente. Eu acredito que as mulheres vão à rua e vão dizer realmente... Vamos mesmo para a rua e vamos botar tudo para fora o que nós sentimos e vamos dizer realmente o que nós queremos para nossa vida, porque mulher empoderada é aquela mulher que luta. Recebemos um recado através do Face do Alberto Batista, mas o recado foi da esposa dele. Boa tarde, sou Elirete, esposa do Beto da Construção Civil. Estou ligada na Rádio Classista. Coisa boa, ó. Esse povo de luta da construção civil aqui chegando junto. Obrigada, temos companheira. Também um comentário do Valdênio Sintrafós, dizendo: o feminismo radical é uma perspectiva dentro do feminismo que exige um reordenamento radical da sociedade em que a supremacia masculina é eliminada em todos os contextos sociais e econômicos. E a Camila Silveira, nossa secretária de Mulheres, dizendo: maravilha, vamos insistir no feminismo e na luta das mulheres. Aí tá o recado que chegou aqui, é porque os vídeos se dividiram, eu li alguns com um pequeno atraso aqui, mas estão todos lidos. A gente falou da pesquisa aqui no início, né, e chama muita atenção, né? Como, ao mesmo tempo que a gente tem tanta gente falando mal do feminismo ou de uma compreensão torta do feminismo, né, xingando as mulheres que falam de feminismo na internet, nós temos uma procura pelo que significa o feminismo. Tem gente querendo entender o que é, né? O que você achou dessa notícia? Eu acho que isso é muito importante, sobretudo porque nós estamos vivendo, com o aprofundamento do golpe também, um processo de uma onda conservadora muito grande. Se a gente for ver, por exemplo, as atenções que têm sido voltadas para aquele deputado que faz apologia à ditadura e à tortura e que tem inclusive a pretensão de ser presidente da República, e infelizmente a quantidade de pessoas, inclusive jovens, que aderem às ideias dele, se a gente for ver a quantidade de violências que nós tivemos, inclusive com componente de raiva e com componentes de crueldade, como foram os casos de LGBTcídio que nós tivemos ano passado, e aí inclusive com um destaque ruim na imprensa internacional para o nosso estado, como foi o caso da morte da Dandara, né? Se a gente for ver que a gente cotidianamente tem sido bombardeado pelos meios de comunicação, muitas vezes, inclusive, enaltecendo o papel das mulheres como belas, recatadas e do lar, e isso faz parte exatamente desse mesmo projeto, que tem retirado direitos das mulheres porque visa exatamente nos reconduzir à esfera do privado, do trabalho doméstico, porque com
a diminuição de políticas que estão tendo, parte das tarefas que o Estado havia assumido vão voltar para as mulheres, né? Se a gente for ver, por exemplo, essa reforma da Previdência, que reconhece que nós mulheres realizamos uma dupla e até uma tripla jornada de trabalho e quer retirar um dos poucos direitos que nós logramos, que foi exatamente esse reconhecimento de que a gente tem uma jornada de trabalho mais larga do que os homens. Então, nesse cenário onde a gente tem um bombardeio contra os direitos das mulheres, a gente ter uma procura pelo feminismo é muito importante, sobretudo levando em conta que nós temos aí meninas jovens que têm buscado o feminismo como uma perspectiva de empoderamento, né? Mas inclusive muito a partir das redes sociais, e aí talvez a nossa tarefa, nós que já somos assim uma feminista do lombo mais grosso, já estamos aí com uns calinhos calcanhar de machar, né? Uma longa. Eu acho que a nossa tarefa é exatamente dialogar com essas companheiras sobre qual o feminismo que nós defendemos, exatamente nessa perspectiva de ter um feminismo que seja o mais radicalizado possível, no sentido de propor mudanças estruturais na sociedade, de que a gente quer não só uma perspectiva de construção de igualdade entre homens e mulheres, mas de igualdade entre as pessoas, né? Comungando com aquilo que a gente chama de socialismo, que é exatamente a abolição de todas as formas de injustiça, de desigualdade e de opressão. Então, assim, acho que a gente tem uma possibilidade importante com essa procura sobre o feminismo, e acho que cabe a nós, exatamente, cada vez mais elevar o nosso grau de auto-organização, porque essa perspectiva da auto-organização é fundamental, né? Assim, para a gente ficar empoderada, a gente se empodera de forma coletiva, porque o feminismo pressupõe isso, ele pressupõe esse sujeito coletivo, porque é com mulher na rua que a gente tem força para a gente conseguir os nossos direitos. E muitos desses direitos conquistados, quer seja o direito ao voto, quer seja a Lei Maria da Penha, ou uma série de outros que a gente já pode contar que os tem, o divórcio, etc., foi fruto exatamente de processos de organização coletiva das mulheres. Então, eu acho que a gente tem uma possibilidade boa, uma possibilidade importante de fazer com que as mulheres incorporem essa perspectiva de um feminismo mais radical e mais transformador. A Maria Helene Magalhães da Silva diz: parabéns a todos e todas. E a Cleide Souza está dizendo mulheres guerreiras, e mandou pra gente várias palminhas assim. Que agora a gente tem que interpretar também os GIF, né? E a Elisandra Pereira está dizendo: feminismo, doutrina que preconiza o aprimoramento e ampliação do papel dos direitos das milhares na sociedade. Só com a queda do capitalismo, viva o socialismo. São os comentários que a gente está recebendo até agora, e você que aí está nos assistindo, ou entrando agora e chegando agora, pode mandar que a gente vai lendo aqui no ar. Dizer uma coisa que me chama a atenção, que tem uma quantidade enorme de homens que tentam nos explicar o que é o feminismo. É incrível. Os homens feministas. Os feministas. Eles adoram querer explicar o que é e o que não é, ou definir as coisas. Eu queria um pouco que você falasse sobre isso, né? Sobre essa tentativa, até dentro da própria esquerda a gente passa por isso, né, Cláudia? De homens tentando dizer como é que tem que ser o nosso feminismo, ou o que é o feminismo, eu querendo definir o feminismo, dizer pra gente no lugar da nossa voz, né? Tomando a nossa voz, de repente, na única luta que talvez seja a mais nossa de todas as lutas. Ou seja, tentando que nós sigam o machismo deles, né? Pronto. Na verdade, assim, né? Se a gente for pensar como foi a entrada das mulheres na luta política, né? E exatamente as dificuldades que a gente tem de participar de forma igualitária que os homens da política, é por isso que inicialmente, a gente lutou pelas cotas de 30% das mulheres nos espaços de poder, é por isso que depois a gente lutou para conquistar a paridade entre homens e mulheres nos espaços de direção. Então, assim,
é como se naturalmente esse lugar da política ele fosse um lugar dos homens. Então, isso faz com que, exatamente, eles se sintam à vontade, já que eles dirigem tudo, né? De eles quererem dirigir, inclusive, os nossos processos políticos, né? E assim, também tem essa coisa de... Agora tá na moda essa ideia de homem desconstruído, homem feminista, né? Mas eu acho que é importante a gente fazer a reflexão com os companheiros da seguinte forma, assim, na verdade, não existe homem feminista, né? Já que o feminismo é exatamente uma luta e uma teoria e uma prática de auto-organização das mulheres para lutar pela sua igualdade, os homens não são feministas. O que a gente pode e deve construir é que a gente tenha machistas esclarecidos, ou seja, homens que têm o entendimento dos privilégios que eles historicamente tiveram na sociedade, quer seja no espaço doméstico, né, já que recai sobre nós o trabalho doméstico, quer seja na esfera da cultura, porque eles tiveram acesso ao conhecimento antes de nós, na esfera da política. Então, o que nós queremos é que a gente tenha machistas esclarecidos, ou seja, homens conscientes dos seus privilégios e que busquem construir práticas nas relações políticas, nas relações pessoais que rompam com essa desigualdade. Mas para que eles exatamente se constituam como esses machistas esclarecidos, eles precisam compreender o protagonismo das mulheres na luta política. E aí não só na luta feminista, porque também o que acontece é que muitas vezes as mulheres cuidam da luta das mulheres e deixam o resto da direção, do sindicato, ou do partido, ou do centro acadêmico, ou da associação de bairro pra gente, né? E assim, tem até uma poeta, que eu gosto muito dela, que ela se chama Leila Mikolis, e que ela fala assim, tem um haikai dela que é assim: falas muito de Marx, de trabalho de bases, mas quando te levantas, nem a cama fazes. Então, esses feministas, né, supostos feministas, para eles começarem a romper com essa desigualdade e eles quererem se colocar como homens desconstruídos na sociedade, eles podiam começar arrumando a cama, fazendo café e lavando as roupas deles. E não achar que estão fazendo favor, né? Porque é muito comum dizer, eu até ajudo a minha mulher lá em casa. Tem muito, né, Claudinha? Tem muito desses depoimentos. A gente escuta vez ou outra. Mas é uma construção de conhecimento. Você acha assim, eu acho que de certa forma é verdade isso de que o feminismo está em pauta. Eu acho que tá aumentando muito uma discussão sobre o feminismo, né? Nas redes sociais está muito forte. Nós temos blogueiras feministas, a TV de alguma forma está pautando o feminismo. Você acha que a discussão tem sido feita de uma forma produtiva, digamos assim, que a gente está conseguindo caminhar com essa discussão, né? E se de alguma forma as interferências das visões que os homens têm sobre esse feminismo, ou até que a grande mídia às vezes coloca o capital sobre uma ideia de feminismo, de alguma forma não controla essa nossa luta feminista no Brasil. Quer dizer, eu quero dizer, deixa eu tentar ver se eu me coloco melhor para os nossos ouvintes. A gente tem o feminismo, ele está em pauta, e até em que ponto, de alguma forma, a grande mídia e o capital não pega, como pega todas as nossas lutas, exato, e transforma isso numa moda ou numa coisa engarrafada da forma com que interessa a eles. O que você pensa? Exatamente isso que eu acho, Marina, que eu acho que você já iniciou a dizer, do cuidado que a gente precisa ter, porque, assim, historicamente, o capitalismo e, assim, com o advento do neoliberalismo, tem essa perspectiva de se apropriar das nossas lutas. Se a gente for olhar, por exemplo, o que foi a agenda das Nações Unidas, né, da ONU nos anos 90, exatamente organizando processos de mulheres, de direitos humanos, muito provavelmente intencionando neutralizar essas lutas e tirar a dimensão de classe dessas lutas. Porque se a Fernanda Lima está falando de feminismo,
Se as mulheres do Saia Justa estão falando de feminismo na GNT, se está todo mundo falando de feminismo, por que mesmo que eu vou precisar prestar atenção no feminismo que a CUT, no feminismo que a FETRACE, no feminismo que a Marcha Mundial das Mulheres está propondo? Né? Então, a gente precisa achar positivo que a palavra feminismo e a busca pelo feminismo ela esteja em voga, mas a gente precisa ter cuidado com as armadilhas do triunfalismo. A gente não pode achar que isso significa uma ampla vitória nossa, porque a gente precisa entender que a gente vive numa sociedade capitalista, onde a gente tem um bombardeio cotidiano dos meios de comunicação e que esses posicionamentos desses meios de comunicação fazem parte de um projeto de construção de hegemonia de um pensamento. E de um pensamento que esvazia a dimensão de classe, que esvazia a luta dos trabalhadores e trabalhadoras e que abre assim como se fosse um grande guarda-chuva onde cabe todo mundo. Assim, é como se fosse uma tentativa de humanizar o capitalismo. O Tadeu Lima está dizendo: arrasa, Tiziano, estuda, Albuquerque. Axé! Saravá! Claudinha, eu queria te fazer uma pergunta, assim. Você é uma comerciária, né? Que veio de uma cidade do interior, da área de serviço, perdão, Claudinha. Mas veio de uma cidade do interior, iniciou uma militância na sua categoria, né? Que é o pessoal do Sintrafó. E virou uma dirigente de mulheres, né? Eu queria conversar com você, saber um pouco, até você se transformando em entrevistada e não em comentarista, mas como é que você começou a ter consciência, né, desse ser mulher ou da necessidade de entender um feminismo ou ter um contato com o feminismo? Como é que isso se despertou em você, né? Como é que isso surgiu para a Cláudia? Assim, primeiro, quando eu sofri muitos momentos assim difíceis na minha vida lá na minha cidade, né? Coisas que eu não tinha entendimento que aquilo era um assédio moral, que aquilo era um assédio sexual, né? Então, assim, depois que eu entrei para o sindicato, que eu fui ter o conhecimento, que eu entrei para a luta, que eu fui ter um diálogo com a classe trabalhadora, que eu fui entender a necessidade da classe trabalhadora, do que realmente, qual era o meu papel, né, no sindicato. E aí eu fui participando dos movimentos de mulheres, das reuniões, e tendo entendimento que tudo aquilo que estava ali, que eu me identificava, que eu poderia fazer melhor, que eu poderia trazer outras companheiras que está sofrendo, que eu poderia ajudar outras companheiras, assim, eu me identifiquei demais, Marina, com a luta das mulheres, porque, assim, primeiro eu sou muito sentimental, né? Eu sou muito sentimental, eu sou chorona, né? Quando eu sou um pouco aperreada, porque quando eu quero fazer uma coisa, eu quero que a coisa funcione logo, e aí eu quero botar em prática, e eu fico ansiosa, né? E eu sou também muito raiventa, quando eu vejo, tipo, um trabalhador sendo oprimido, uma trabalhadora sendo oprimida, eu dá vontade de eu ir no pescoço do empresário, do patrão, esmagar, que eu tenho essa vontade, eu não vou mentir. Coisas que eu já tô me policiando mais, que eu já tô tendo entendimento, que a gente tem que ter um diálogo, que não pode partir para agressão, que não pode ter só enfrentamento. Claro, que nós não podemos baixar a cabeça para nenhum tipo de opressor e nenhum tipo de violência, né? Mas assim, a gente tem certos momentos que você tem que dar um passo para trás para dar dois na frente. A gente tem que ter esse entendimento e passar isso para as companheiras. Então, assim, hoje eu tenho um entendimento que a luta das mulheres é a minha luta, né? Eu quero cada vez mais aprofundar na luta, eu quero cada vez mais ter conhecimento, mas não só para mim, eu quero que todas as mulheres do comércio e serviço venham junto comigo. Quando eu assumi a secretaria, eu sempre digo isso, eu não queria, quando a corrente decidiu lá no Congresso da FETRACE que eu ia assumir a secretaria, eu chorei, eu dizia que eu não queria, porque eu achava que eu não era capaz de dirigir
a secretaria. Mas assim, os meus companheiros, as minhas companheiras que são da corrente me chamaram, olha, a gente vai lhe ajudar, o nome é o seu e é você que vai dirigir a Secretaria de Mulheres da FETRACE. Então, assim, aí desde o primeiro momento eu venho nessa luta, eu já aprendi muito, mas eu quero aprender muito mais, mas eu quero que as companheiras aprendam junto comigo, eu quero que elas sigam junto comigo, né? E de lá pra cá a gente vem em marcha. Cada dia a gente vem igual umas formiguinhas na Secretaria de Mulheres, seja na Secretaria de Mulheres, mas dentro da CUT, dentro da Marcha Mundial, dentro de todos os espaços que as mulheres podem construir. A gente vem igual formiguinha, botando um tijolinho, botando um pouquinho lá. Mas nós estamos na luta, estamos aprendendo, estamos tendo informação. E estamos na rua também, porque rua também é formação, né? Não é só dentro dos auditórios, não é só dentro das salas que a gente tem formação. A gente tem formação na rua, na porta de fábrica, né? Nas praças, dialogando, gritando no microfone, que eu dou maior valor, né? Que quem morria de medo do microfone, mas hoje falta não soltar mais. Mas é isso. Eu lembrei, agora até lembrei porque que eu falei comerciária primeiro, porque eu me lembrei de uma história que você dividiu com a gente num curso de formação, aonde você contou que você trabalhava numa bilheteria de um lugar e que saiu dali e sofreu quase um processo de violência, né? E você relatou isso realmente com muito sentimentalismo, e foi uma forma muito interessante de você ter dividido com outras mulheres que começaram, inclusive, elas também a falar o que elas tinham passado ou sofrido, e me assustou porque a gente estava numa sala cheia de mulheres e no final das contas praticamente todas tinham um relato de violência para passar, né? E que estava entalado na garganta e que não vinha para fora. Foi por isso, Claudinha, que eu bati lá no começo. Eu queria saber de onde eu tinha tirado, mas foi lá atrás. E eu acho isso também, né? De vez em quando as pessoas querem que a liderança mulher sejam feitas de papel, né? Não pode chorar, tem que ser dura, tem que ser... moldar uma ideia do que é uma feminista, né? Quando não vai por outros lados, né? É sapatão, mal amada, mal comida, né? Então tem uns moldes de como tem uns moldes de mulher que foram criados para que querem nos encaixar, né? Enfim, queria que a gente está aqui já nos 10 minutos finais, você falasse um pouco isso, o que para você é ser feminista, né? O que é uma mulher feminista, né? Ela não é uma... como é que diz a Rita Lee, né? Não sou louca, sou também, enfim. Eu sou uma mistura de tudo, né? Então, o que é para você isso? Louca é uma coisa que sempre... gostam de nos chamar. Assim, quando você está num relacionamento, inclusive, e aí se você contraditar o seu companheiro, a primeira coisa que ele vai lhe chamar é de louca. Tá ficando doida? Se ele precisar dar alguma satisfação para a família sobre por que o relacionamento terminou, ele também vai dizer para a família que você é louca. E isso acontece também nos espaços de militância, né? Quando você tem determinados embates, determinadas divergências, e que muitas vezes os companheiros engrossam a voz na perspectiva de nos intimidar, e a gente levanta a voz também e olha no olho e deixa nítido que não tem medo do cidadão, aí a gente é a louca do rolê. Uhum. Mas assim, eu acho que uma mulher feminista é uma mulher que luta para construir os direitos das mulheres, que luta para construir a igualdade entre homens e mulheres, que às vezes nós temos feministas que ainda não despertaram, né? Que são aquelas mulheres que se indignam quando vê qualquer injustiça contra outra mulher, que vê que se indigna contra qualquer violência contra a mulher, mas que exatamente por esse desenho que foi feito na sociedade do que é ser feminista, né?
Só faltam pensar assim que a gente tem uma verrugona no nariz. Mas às vezes fazem, chamam de bruxa também, é uma bruxa. Então, exatamente porque as bruxas, né? Se a gente for ver o que é a construção da bruxa na sociedade, são mulheres que eram de religiões pagãs e que tinham, no contato com o sagrado, um exímio conhecimento sobre ervas, conhecimentos esses que os homens não tinham. E que essas ervas muitas vezes tinham poder de cura, como os xamãs usam as ervas para isso e tal. São mulheres que desenvolveram saberes e como não era comum que as mulheres tivessem essas práticas, elas foram consideradas bruxas. Por isso que nos chamam bruxa até hoje, mas que também no movimento feminista, carinhosamente a gente adotou a bruxinha como um dos símbolos, né? Inclusive aquela frase que a gente tem uma bruxa, naquela frase que estampa várias camisetas feministas, né? De que as meninas boas vão para o céu e as meninas más vão para qualquer onde lugar. Querem ir. Isso. Né? Então a bruxa ela representa para nós um símbolo de resistência, e eu acho que as mulheres feministas são as mulheres que resistem à ordem, que resistem ao machismo e que lutam contra todas as formas de opressão e de desigualdade. Eu acho que não existe um padrão estético, não existe um padrão sexual das mulheres feministas. Eu acho que as mulheres feministas são as mulheres que querem romper com a desigualdade entre homens e mulheres. Querem liberdade e igualdade, né, Claudinha? Exatamente. Claudinha, a gente está encerrando. Quer dar uma última palavra? Sim, primeiro eu quero agradecer a companheira Ticiane, né? Dizer que ela é sempre bem-vinda aqui na nossa rádio classista. E dizer também para os nossos ouvintes que mais uma vez nós agradecemos a preferência de vocês por estar nos ouvindo, por estar dando esse potencial para o nosso programa. Agradecer muito a vocês e dizer boa noite e até sexta-feira com Conexão Feminina a partir das 17 horas. E a gente resiste. Tice? Eu queria aproveitar aqui um momento, na verdade, para falar assim do papel do feminismo e de um papel que o feminismo deve cumprir, particularmente aqui na cidade de Fortaleza. Eu comecei dizendo que nós iniciamos o ano com a denúncia, né, de que nas 72 primeiras horas nós tivemos 6 homicídios de mulheres, alguns nitidamente feminicídio, como foi o caso da Stephanie, aquela menina que foi barbaramente assassinada pelo companheiro, que inclusive circulou com ela morta na garupa da moto nas ruas do Parque Santana. E a gente tem mais um desafio, que é não deixar com que os equipamentos de atendimento às mulheres em situação de violência sejam desmontados na cidade de Fortaleza. A gente teve essa semana o conhecimento, né, de que a prefeitura fechou o centro de referência para as mulheres em situação de violência. Então, eu queria deixar aí a todas as comerciárias, a todas as mulheres dos serviços, um alerta de que nós vamos precisar organizar essa luta aqui em Fortaleza, porque nós não podemos fazer com que a nossa cidade vá no bojo do que tem sido exatamente o desmonte de políticas para as mulheres desencadeado pelo governo Temer, que instituiu a Secretaria de Política para as Mulheres e, com isso, uma série de políticas públicas que nós, mulheres, havíamos conquistado com os governos Lula e Dilma. Também aproveito para convidar todas as mulheres para participarmos amanhã do bloco Tô com Lula, porque essa é uma luta também nossa, das feministas. Nós defendemos a democracia, defendemos o direito do Lula ser candidato, porque nós sabemos que essa tentativa de impedir a sua candidatura é mais um aspecto de aprofundamento do golpe que afastou uma presidenta eleita democraticamente, que foi a presidenta Dilma. No dia 16, a gente tem plenária da Frente Brasil Popular, no Sindicato dos Bancários, a partir das 14. Amanhã, a gente se concentra a partir das 9 na Praça do Carmo. E no dia 24, todo mundo na Praça da Justiça, ali antiga Praça do BNB, a partir das 8 horas, para mostrar que Fortaleza não vai aceitar a condenação do ex-presidente Lula e não vai aceitar que a burguesia impeça o Lula de ser candidato.
É isso aí, muito obrigada pela sua participação nesse programa, foi ótimo, bastante instrutivo, né, Cláudia? E a gente agradece a audiência, é isso aí, empoderadas venceremos, né, Cláudia? Vamos à luta, mulheres do comércio e serviço, que o ano está começando, o primeiro programa do ano, muitos outros virão, e muita luta e muita caminhada a gente há de trilhar. Obrigada pela audiência e até a próxima sexta-feira. O programa Conexão Feminina foi um oferecimento da Secretaria de Mulheres da FETRACE. Apresentação Marina Valente, comentários Ana Cláudia Silva, produção Esdras Gomes.